Olá, gente, tudo bem? Sou Madison Peixoto, músico, percussionista e professor de música. Estamos aqui para ministrar nossa terceira aula da nossa oficina de ritmos maranhenses, tá? Primeiro quero agradecer a Lei Aldir Blanc, tá? Pelo intermédio da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, tá bom? Por ter dado essa oportunidade para a gente estar aqui fazendo esse trabalho e mostrar para vocês a musicalidade percussiva do Maranhão, da nossa cultura popular, certo? Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos conhecer um dos 5 sotaques que compõem essa estrutura da nossa cultura popular. Na estrutura do Bumba Meu Boi, nós temos 5 sotaques. Então, sotaque da ilha, sotaque da Baixada, sotaque de Bumba Boi de Zabumba ou Guimarães, o sotaque de Costa de Mão, Cururupu e o sotaque do boi de orquestra, que é da região do Munhê. Então, esses 5 sotaques é que compõem a estruturação da nossa cultura popular do Bumba Meu Boi, que é tão rica e efervescente no período do São João, que para a gente é um orgulho tê-la como patrimônio bem imaterial brasileiro, ok? Então vamos lá, e hoje, na nossa aula, nós vamos conhecer o ritmo, essa rítmica do sotaque da ilha, que é um sotaque que é dominante na capital, que tem grandes batalhões e grandes mestres que comandam esses batalhões, tá? E a gente vai fazer esse passeio para conhecer essa célula rítmica e como é que são as suas características, a sua especificidade, que instrumentos compõem essa estrutura, como é que é tocado, quais são as levadas, quais são as técnicas que são mais usadas pelos integrantes que compõem esses batalhões do sotaque da ilha, do Bumba Boi de sotaque da ilha, ok? Então, aqui na capital nós temos grandes batalhões, como o Centenário Boi da Madre Deus, como o Bumba Meu Boi da Maioba, o Bumba Meu Boi do Maracanã, o Bumba Meu Boi do Iguaíba, o Bumba Meu Boi de Ribamar, Jussatuba, Pindoba, Itapera de Maracanã, e aí vários outros batalhões que compõem essa estruturação do Bumba Boi, do sotaque da ilha, aqui na capital, em São Luís do Maranhão. Então, é uma efervescente no nosso São João, tem uma característica bastante específica, é um show à parte, apresentações desses batalhões nos arraiais, no período de São João, e a gente convida vocês para a gente poder conhecer de maneira bem tranquila, legal, essa estruturação rítmica e como isso se comporta, tá? Que elementos são esses, e a gente vai passar agora a conhecer para mostrar para vocês como é que é a execução desse ritmo dentro de um batalhão pesado de Bumba Meu Boi, do sotaque da ilha, ok? Vamos lá. Essa estruturação aqui são as células rítmicas, tá? Que compõem o sotaque da ilha. Quero só fazer uma observação. Aqui tem alguns exemplos, porque dependendo do batalhão, dependendo desse grupo folclórico, entendeu? As variantes das células, elas se multiplicam. Então tem cada sotaque, cada batalhão desse, cada grupo desse, do sotaque da ilha aqui na capital, tem uma característica específica, tem uma especificidade na sua execução em alguns elementos. Vou falar para vocês aqui, por exemplo, o Bumba Meu Boi da Madre Deus, que é um boi centenário, ele explora muito o ripinicado, ou seja, são várias células, tem várias levadas que vão construindo harmonicamente e aí cresce e dá uma harmonia, tá, com os pandeirões. Então são várias células que a gente usa nesse repinicado. O Bumba Meu Boi da Maioba já usa muito a marcação, os socadores predominante na sua levada. Então é muito pulsante, muito pesado a marcação desse ritmo lá no Bumba Meu Boi do batalhão do Bumba Meu Boi da Maioba, que é um dos grandes bois assim, do sotaque, um grande batalhão. Entendeu? O boi de Iguaíba tem uma referência com suas matracas, tem um swing, tem uma especificidade diferenciada, uma característica diferenciada na execução de suas matracas. Então, dependente desse batalhão e da sua região, tá? Que muitos deles são das 27 aldeias de Upauaçu, toada que o mestre Humberto de Maracanã cantou, exaltando esses sítios que fazem a circunferência da nossa capital, São Luís do Maranhão, da nossa ilha. Então, muitos desses bois têm uma característica
dentro da sua estrutura rítmica. E a gente vai fazer uma passagem aqui para mostrar para vocês como é que isso acontece, de que forma acontece, como é que é executado, entendeu? E aí vamos ver como é que essa célula rítmica aqui, esse universo rítmico aqui, ele se comporta dentro do sotaque da ilha, ok? Vamos lá? Ok. Agora vamos aqui, ó. Os pandeirões. Aqui eu escrevi demonstrando alguns pandeirões, algumas levadas, tá? Que compõem a região dos graves, tá? A matraca, o tambor onça e o maracá. Então, esses elementos aqui, esses instrumentos, é que compõem essa estrutura, tá? Do sotaque da ilha. E aí, agora há pouco nós vamos ver a estruturação desses instrumentos, as suas levadas, as suas técnicas, que maneira de você pegar, a forma de como a gente executar isso aí, ok? Vamos lá? Ok, gente, olha, esse aqui é o pandeirão, tá? Ele é um instrumento de forma industrializada, né? Tá? Já é um instrumento convencional, não é um instrumento rústico que nós usamos na fogueira, tá? Que é feito de madeira de ginipapo, arco, com pele membrana de animal, tá? Com os estais, com aro, com a coberta toda de couro, toda certinha. A gente está trazendo esse instrumento aqui, que é de forma industrializada, forma convencional, tá? Com aro de um metal aqui, alumínio, ou então pode ser uma chapa de inox, e aí com uma pele sintética, né, uma membrana sintética, tá bom? E a gente está usando por conta do fácil manuseio para execução. Se a gente fosse trazer um instrumento rústico, né, feito pelos artesãos, pelos luthiers, tá, os grandes mestres que constroem esses pandeirões de maneira rústica, né, ia dar um pouco de trabalho, porque teria que exemplificar, fazer fogueira, afinação desses instrumentos é na fogueira, você tem que aquecer o couro para poder ele pegando a afinação, subir na afinação, para a proporção que ele vai pegando o calor, o couro vai esticando e aí ele chega a uma determinada afinação. Isso é muito específico do ritmista que está tocando, tá? Aí ele vai até chegar a um determinado som que para ele seja agradável, para que ele possa executar a sua célula rítmica na brincadeira, para execução da brincadeira, tocar, para se divertir, passar a noite brincando com um batalhão desse nos arraiais de São Luís, tá ok? Então a gente trouxe esse pandeirão aqui, ó, para poder mostrar. Tá? É um pandeirão de 22 polegadas, então há várias polegadas, 18, 16, 20, 22, 24, 26 polegadas. Então vai muito da concepção da pessoa que quer tocar, como ele quer tocar, ok? E aí, agora a gente vai mostrar para vocês algumas levadas dele. Mas antes de ir para a levada, vamos ver como é que funciona essa técnica de como pegar o instrumento para tocar. Primeiro, nós temos que fazer esse ângulo aqui. O braço, aqui, aí você traz para cá e apoia aqui, ó. Então a posição da mão é essa aqui. O instrumento ele vai encaixar aqui na palma da sua mão. E aqui você tem que ter um equilíbrio para poder apoiar ele, para a hora que você der um golpe na pele, para você tirar o som na pele, o instrumento não virar, cair, e se você se machucar e machucar alguém que esteja ao seu redor. Então tem que ter um determinado equilíbrio aqui, tá? É uma questão de você ter um domínio dessa estruturação para poder pegar o instrumento. O instrumento tem esse apoio aqui, que é justamente nesse apoio aqui, ó, que a mão vai encaixar. Então ele fica dessa forma, nessa base aqui, ó, o braço em L, tá? Nessa circunferência aqui, e aí você faz isso aqui, ó. Pronto, olha. Se você treinar com jeito e ir trabalhando com jeito, você consegue dominar. Tem gente que faz isso aqui, mas isso aqui não é o correto. Quando você bate, o pandeiro cai, ó. Então isso aqui não é o correto. O correto é você fazer isso aqui, tá? Para ter o domínio dele, ó. Ele fica firme, fica seguro, ó. Entendeu? Aí você tem que apoiar, dando o golpe na pele, tá? O atrito na pele com sua mão direita, ou no caso a mão esquerda, e você tirar um determinado som, tá ok? Então ele é um instrumento de característica bastante grave, tá bom? E pode também usar um pouco da afinação um pouco mais aguda, mas isso vai muito da forma que a pessoa que está executando, o ritmista que está executando, de como ele gosta. Alguns gostam dele um pouco mais grave e outros gostam dele um pouco mais, com afinação mais aguda, mais alta, para poder tirar um som
um pouquinho mais agudo, com um diferencial mais, entendeu? Para dar um repinicado bem diferente. Então, a pegada é essa aqui, ó. Ok? Ó. Pega aqui, você traz a mão para a borda aqui, ó, para essa região aqui, tá? Alguns gostam de tocar no meio, outros gostam só de tocar aqui, mas isso também não é um padrão ou um clichê que diga que é dessa forma, não. Vai muito de como você quer fazer. Se você quer tirar nota aqui, as notas aqui, ou então as notas aqui. Eu prefiro tirar as notas aqui, ó. Então fica assim, ó. A técnica é a mão um pouco aberta, tá? A mão fica um pouco aberta, não muito, mas um pouco aberta. A palma da mão um pouco, como se fosse uma conchazinha você fazer, para poder tirar o som. E você tira o som com essa parte da extremidade da mão aqui, ó, tá? E as pontas do dedo para você tirar um som mais agudo. Então fica dessa forma, ó. Ponta do dedo. No meio. Na borda. Então vai muito da concepção de como você acha melhor fazer execução rítmica, como você se sente mais confortável, para poder tocar e tirar um determinado som limpo, tá? Sem estar embrulhando, com uma clareza, né? Uma forma auditiva que não embrulhe com os demais pandeirões, porque nesse sotaque da ilha aqui, tá? São vários e vários pandeirões. Tem grupos, né? Tem batalhões que usam 70 pandeirões desses, 50, entendeu? 80 pandeirões desses. Aí você vê o volume sonoro de como esses instrumentos podem se comportar tocando harmonicamente esse ritmo, essa questão rítmica, entendeu? Então, há pessoas que dizem que o sotaque da ilha, o nosso sotaque da ilha, é considerado a maior orquestra percussiva do mundo. Então, alguns falam que é isso por conta da estruturação percussiva. São muitos ritmistas tocando ao mesmo tempo, entendeu? 70 pandeirões, várias e várias matracas, 10, 15, 20 tambor-onça, agora só um maracá e um amo cantando, entendeu? Essa é a estruturação do sotaque do boi da ilha, ok? Agora vamos ver as levadas. Olha, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Então tá aqui. Vamos embora para essa primeira exemplificação aqui. Tá em compasso 6/8. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, essa execução vai ficar desta forma aqui, tá? Olha. Tá? Essa é a primeira levada. A segunda é uma resposta da primeira. Se a gente for perceber, eles vão tendo isso aqui. Porque a execução desses pandeirões é uma conversa entre eles. Eu faço uma determinada levada, o companheiro que está do lado do ritmista faz outra, e aí interage. Há uma conversação entre os pandeirões. Eles vão interagindo e vão conversando. As levadas elas vão se encaixando e confluindo uma com a outra. Aí a execução harmônica dela fica perfeita. Então, no primeiro momento a gente acha um pouco estranho, mas é normal. São várias levadas e elas vão tendo essa conversa, essa interação entre elas, ok? Então a primeira é dessa forma. A segunda execução tá? A segunda execução. Okay. A terceira, terceiro exemplo. A execução fica dessa forma aqui, ó.
Agora nós vamos para a quarta levada, tá? A quarta levada ela fica dessa forma aqui, ó. Já começa a ter um diferencial. Então ela fica... Então... Ok? Vamos para essa quinta levada. Fica dessa forma. Então essa estruturação é que compõe os pandeirões. Eu só quero deixar a observação que são algumas levadas, são várias levadas, dependendo, como eu falei há pouco, antes, que dependendo do sotaque, do agrupamento, do batalhão, do grupo, tem alguma característica que dá um diferencial, ok? Então, continuando a região dos graves, agora nós vamos para o tambor onça, tá? O tambor onça é esse instrumento aqui. Esse instrumento, dentro dessa estrutura aqui do sotaque dele, é que faz a amarração dessa tessitura todinha, desses elementos percussivos. Então, o tambor onça, ele é que organiza essa estruturação toda, tá ok? Então, ele é tocado com essas duas levadas, tá bom? A gente vai já mostrar para vocês. Agora eu quero contar um pouquinho da história desse instrumento. Esse instrumento é um instrumento africano. Em alguns lugares, em algumas regiões do Brasil, ele é chamado de tambor onça. E para outras regiões é chamado de cuíca. Tem um diferencial entre uma coisa e a outra, né? Entre a cuíca e o tambor onça, tá bom? Esse instrumento aqui é um instrumento africano, como eu falei há pouco. Ele era usado na África pelas tribos africanas para caça. Segundo os historiadores, segundo dizem, que o som específico desse instrumento é um som, é um roncado de uma leoa no cio. Então o que acontece? Os caçadores das tribos africanas se embrenhavam na mata e executavam esse instrumento. Aí o que acontecia? O leão vinha à procura desta leoa que estava no cio, e aí se tornava presa fácil para ser abatido. Então conta a história que esse instrumento era um instrumento para ser usado na caça. Então esse aqui é um instrumento de madeira, de forma convencional, feito pelos nossos artesãos, pelos nossos luthiers aqui, né? Os grandes mestres que fazem a caixa acústica de madeira, tá? A pele de membrana animal, né? Com os estais, ó. Ele se encaixa na família dos instrumentos do membromofone, tá ok? Tem essa arte aqui que é um umbigo, ó, ele é um pouco mais grosso, e o da cuíca é mais fino. Está aqui o diferencial entre a cuíca e o tambor onça. Porque com esse umbigo aqui, essa arte mais grossa, você vê que ela é mais grossa, o som ele é mais encorpado, é mais grave. Quando o da cuíca é bem fininho e menor, aí o som é mais agudo. Tá? Muito mais agudo. Então tem esse diferencial entre o tambor onça e a cuíca. A forma de execução dele é você agarrar um pano molhado, como esse aqui, colocar ele aqui, ó. Colocar ele aqui, ó, dessa forma, e flexionar no movimento de vai e vem. E aqui você consegue tirar o som para execução do instrumento, tá bom? O que acontece? Você flexiona o pano na arte, no umbigo, e esse umbigo ele vai reverberar na pele para tirar esse som dentro dessa caixa acústica de madeira. Então é um instrumento bastante utilizado nos 5 sotaques de Bumba Meu Boi, ok? Então vamos lá. A forma de execução dele, essa primeira aqui é dessa forma aqui, ó, que a gente trabalha e usa, ó. Tá, ok, então essa é a primeira levada que a gente usa. Agora tem uma segunda levada que a gente também usa dentro do sotaque da ilha, que é essa aqui, ó. Primeira,
Segunda. Então, esse instrumento é executado dessa forma, tá? Só que a gente usa assim, tá? Tô tocando para vocês desse jeito por conta de para vocês verem como é que é a execução, mas ele é tocado dessa forma aqui, tá? Você passa aqui um talabá aqui, direitinho, aqui, ó, e aí fica assim, ó. Ok? É dessa forma que ele é tocado, dessa maneira aqui, beleza? Ok. Já conhecemos os pandeirões, a região dos graves, o tambor onça, também que é um instrumento bastante grave, com a sonoridade bastante grave, que é responsável pela amarração dessa tessitura todinha, desses elementos. Agora a gente vai para a região dos agudos, ou seja, matracas e maracás. A matraca ela tem duas formas de execução dentro dessa estrutura aqui, ó, do sotaque da ilha, tá bom? Tem essa forma aqui de tecina e essa forma em semicocheia, tá bom? Fica, a de cima fica dessa forma, ó. A de baixo fica assim, ó. Tá, 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 tá. Fica essas duas execuções. Elas duas tocando junto, elas se movimentam, elas evoluem. E aí dá um diferencial dentro da levada no sotaque da ilha. Elas duas tocadas juntas fica dessa forma. Olha aqui, eu vou exemplificar para vocês aqui no quadro. Ó, olha. Aqui a mão direita eu vou fazer a linha de cima e a mão esquerda eu vou fazer a de baixo. Fica desse jeito aqui, ó. Vocês perceberam que ela se movimenta, ela cresce, ela tem uma evolução nessas duas elevadas, ok? É a forma de execução da matraca dentro do sotaque da ilha, tá bom? Agora a gente vai para o último elemento, que é o maracá, que esse maracá aqui ele tem uma especificidade, né? Ele é um instrumento que é executado pelo amo do homem boi, é o cantor da brincadeira, do batalhão. Ele é que é responsável por reger essa orquestra percussiva. Ele é que é a pessoa responsável no comando de um batalhão de 400, 300, 200 pessoas. Ritmistas, brincantes, entendeu? Caboclos de pena, caboclos de fitas, rajados, entendeu? Do bom meu boi, da figura do meu boi com seu miolo, entendeu? Da burrinha, entendeu? O pai Francisco com a catirina, enfim. O amo é a pessoa responsável, tá? Pela estruturação desse sotaque aqui. Ele é que comanda, ele é que canta, ele é que dá as coordenadas, ele é que diz como é que ele quer, de que forma é para ser, de que forma ele quer a execução, de que forma que os instrumentos têm que ser tocados. Então, o amo do meu boi é como se fosse um senhorzinho da fazenda, ou seja, o dono da fazenda. Então, aqui na estruturação, o amo do meu boi é uma pessoa imprescindível dentro da estrutura. É a pessoa responsável por toda essa estruturação aqui, porque o comando está na mão dele aqui no maracá e num apito. Então, a levada para essa condução aqui, para essa aqui, são essa aqui, tá? E a de baixo. A de cima é só isso aqui, ó. E a de baixo, que é essa aqui que é a chamada mesmo, ó. Vocês perceberam como é que
eu trabalhei com as duas ao mesmo tempo. Então, dessa forma, é que é a condução que o amo dá. E aí ele começa a cantoria e começa a evolução de todos os instrumentos, ok? Agora vamos ver como é que isso aqui acontece com a execução de todos os instrumentos harmonicamente para a gente sentir a força dessa percussão. Vamos ver desse ritmo.